Então, galera, estou de volta, né, para falar do quê? Dos métodos anticoncepcionais. Como eu disse para vocês, essa aula serve tanto para o vestibular como para a vida da gente, né? Muita gente fazendo besteira porque faz errado, porque não estuda, porque não conhece como é que deve ser feitas as coisas. Então, vamos lá. Então, métodos anticoncepcionais, como o nome sugere, são medidas, né, que o casal vai adotar para evitar filhos, ok? Então, os anticoncepcionais são métodos permanentes ou temporários, tá? Utilizados para impedir ou evitar o processo da concepção, tá? Então, essa é a definição do que são anticoncepcionais. Para que a gravidez se concretize, é necessário algumas fases. A ovulação, né? Claro, processo que ocorre em torno do 14 dias após o início da menstruação, desde que a mulher seja de 28 dias, é bom que se faça isso. Então, aqui nós estamos falando das mulheres de um modo geral, que nem todas as mulheres têm ciclo de 28 dias. O certo seria dizer que é 14 dias que antecede a próxima menstruação, tá? Durante essa fase, há uma pequena alteração na temperatura do corpo da mulher. Vamos ver isso em temperatura basal, tá? A fecundação, que é o processo da união do óvulo com o espermatozoide, tá? Que acontece geralmente lá nas trompas, né? No oviduto, no terço distal. A nidação, que já expliquei para vocês, que é a fixação ou implantação do blastocisto na parede do útero, no endométrio, tá? Então, os anticoncepcionais interrompem a ocorrência dessas fases, evitando a concepção. Em algum estágio desse aí, ele vai evitar, tá? Interromper. Os métodos temporários, como eu disse, tem os temporários e os permanentes, como a pílula, o espermicida, o diafragma e o DIU. E a vasectomia no homem e a ligadura tubária, ou também conhecida como laqueadura nas mulheres, são métodos cirúrgicos e permanentes, tá? Então, tem os temporários e os permanentes, ok? Há também os métodos naturais, como curva térmica, que fala sobre aquela temperatura, né, que varia, a tabelinha para saber o período fértil, camisa de Vênus, tá? O camisinha, o preservativo, né? O método de Billing, que é sobre a viscosidade do corrimento, e o coito interrompido, tá? Então, chamados de métodos naturais, porque não vai envolver nenhum tipo de droga, nem de procedimento cirúrgico. Então, para a gente, o único método até hoje, né, masculino, né, permanente, é a vasectomia, né, e na mulher, a laqueadura. Então, aqui nós temos uma visão do sistema reprodutor masculino. Aqui tem o bolso escrotal, tá dentro lá o testículo, e esse canal aqui é chamado canal deferente, certo? Então, a vasectomia é o corte, né, dos ductos deferentes, que vão, então, impedir que o espermatozoide que é produzido no testículo consiga fazer esse trajeto e seja expelido no meio externo, tá? Para se encontrar com o óvulo. Então, ele impede a fecundação, mas não impede a produção do espermatozoide, só impede o espermatozoide de passar da onde foi feito o corte. E a camisinha, também conhecida como cordon ou preservativo, feito de látex, que envolve o pênis do homem, tem toda uma técnica para se colocar e se tirar esse preservativo. Então, esses são os dois métodos anticoncepcionais masculinos, tá? Os métodos anticoncepcionais femininos, então, permanentes, a laqueadura, né, impede a fecundação, o DIU impede a nidação, portanto, não impede a fecundação, impede o blastocisto de se fixar no endométrio, tá? A pílula impede a ovulação, é onovulatória, então
vai ter óvulo, tá? O espermicida impede a fecundação, porque ele mata o espermatozoide. O diafragma é um método de barreira, impede a fecundação. E os métodos naturais impedem a fecundação. Então, observem que existe uma variedade maior, né, mais opções para as mulheres do que para os homens. Isso tem a ver com todo o procedimento, né, cultural que nós vivemos, esse tipo de coisa, tá certo? A pílula combinada é uma associação de hormônios sintéticos, tá? O etilestradiol e o norgestrel, tá? Semelhantes aos naturais, estrógeno e progesterona. Então, a gente, em laboratório, consegue sintetizar um hormônio que imita o estrogênio e a progesterona. Então, esses dois juntos é chamado de pílula combinada. A pílula anticoncepcional inibe o hormônio GnRH, secretado pelo hipotálamo, que é responsável pela produção do FSH e do LH. Tá? Esses hormônios hipotalâmico, ele promove a liberação das gonotrofina hipofisiária, o hormônio folículo estimulante, o FSH e o LH. Sem esses dois, não há amadurecimento do óvulo nem a ovulação. A pílula, portanto, atua, portanto, por meio do feedback negativo, chamado de retroalimentação negativa, impedindo o amadurecimento e eliminação do óvulo. Tá? Então, ela é ano-ovulatória, certo? Há também a mini-pílula, uma cartela de 28 comprimidos de uso contínuo. Ela é constituída basicamente de progesterona sintética, tá? Não tem o estrógeno, e estimula o aumento da secreção do muco cervical, servindo de barreira à passagem do espermatozoide. Tá? Então, a cartelinha com a pílula aí. Os espermicidas, né? Sida é matar, né? Matar espermatozoides. São produtos em forma de creme, espumas, esponjas ou geleias que a mulher introduz no fundo da vagina antes do ato sexual. Eles destroem os espermatozoides antes que atinjam os óvulos, impedindo a fecundação. Vale lembrar que esses dois métodos que nós já falamos, eles não evitam as DSTs, tá certo? Não tem função de proteção contra a DST. Então, a mulher vai colocar o espermicida, geralmente ela coloca no diafragma e coloca no fundo da vagina, ok? O diafragma é um dispositivo em forma de capuz, fabricado em látex, borracha flexível, tá? Deve ser colocado no fundo da vagina, geralmente associado com espermicida. Ele veda a passagem dos espermatozoides para o útero, eu falei que era de barreira, né? Evitando a fecundação. Então, aqui, esse roxinho aqui é o diafragma, aqui é o canal vaginal, tá? Então, o espermatozoide bate aqui e não consegue passar aqui por dentro do útero para chegar até as trompas, ok? Dispositivo intrauterino, conhecido como DIU. Tem o de cobre, o hormonal, ele é colocado dentro do útero da mulher e fica esses barbantinhos aqui no canal vaginal. É um pequeno objeto em forma de Y, T ou de 7. É confeccionado em cobre, que o médico introduz no interior da cavidade uterina durante o período menstrual. Para você colocar o DIU tem que estar menstruada. O colo uterino encontra-se entreaberto, né, durante a menstruação. O DIU provoca uma modificação química no endométrio, o revestimento do útero, né, dificultando a nidação, a implantação do embrião aqui dentro. Para os cientistas, o DIU também estimula o aumento de secreção do muco cervical aqui, tá, dificultando a adesão a acessão do espermatozoide para a tromba uterina. O cobre tem também uma ação espermaticida e diminui a mobilidade do gameta masculino. Então, ele atua em várias frentes aí, o tal do DIU. Tá? Não é barato a sua colocação, não sei se o SUS coloca, acho que não, né? Mas algumas mulheres rejeitam esse material, outras se dão bem, outras não se dão bem, então depende de mulher para mulher. Aliás, os anticoncepcionais femininos variam muito de mulher para mulher, aquelas que se adaptam a algum tipo. A vasectomia é um método anticoncepcional cirúrgico,
permanente, de fácil realização, é feito no laboratório, né, no consultório médico, faz uma pequena incisão em ambos os lados do saco escrotal e vai cortar o canal deferente. Isso impede que o espermatozoide produzido nos testículos se junte ao material ejaculado. O homem ejacula normalmente, só que a ejaculação é estéril, sem a célula reprodutiva, o espermatozoide. Não havendo espermatozoide, não ocorrerá fecundação. O indivíduo ejacula o esperma é só o líquido nutritivo, sem o espermatozoide, tá? Então, aqui mostrando aonde que é feita a secção, né, no canal deferente. Então, o cara continua produzindo espermatozoide, continua amadurecendo aqui no epidídimo, só que chega aqui ele não consegue passar para completar o trajeto. A laqueadura, ou ligatura tubário, laqueadura, também é um método anticoncepcional cirúrgico, realizado pela oclusão das trompas, né, o corte das trompas. A esterilização é concretizada porque o óvulo liberado é absorvido pelo próprio organismo, ficando impedido de migrar para as trompas para ser fecundado pelo espermatozoide. Também é de barreira, né? Constitui uma barreira mecânica para a passagem do óvulo. Então, aqui o sistema reprodutor feminino, aqui a trompa, né, o oviduto, o médico vai seccionar aqui, aqui são os ovários, o óvulo vai ser produzido, mas quando chegar aqui não consegue passar para cá. E o espermatozoide não consegue se encontrar com ele. Ok? É permanente. A curva térmica. Já depende um pouco mais de conhecimento da mulher, né? É baseada no aumento da temperatura corpórea que ocorre durante o período de ovulação. O casal deve praticar abstinência sexual desde o momento em que é observado a elevação da temperatura corpórea da mulher até que essa volte normal, em alguns dias. Então, durante esse período, ou ele não faz sexo, ou ele usa outro método anticonceptivo, como a camisinha, por exemplo, se eles preferirem. Tá? Então, aqui, vamos supor que uma mulher tem um ciclo de 29 dias, ela vem aqui aferindo essa temperatura antes de levantar, né, levantar-se da cama, né, e ela vem aferindo e vai anotando. Então, aqui deu 36, 36,4 e tal, vem mantendo essa faixa aqui, tá? Quando chega lá para o 8º dia, né, 10º dia, ela vai ter um aumento aqui de meio grau, mais ou menos, da temperatura, e depois vem de novo. Aqui tem uma queda e aqui, ó, sobe. Por que está subindo aqui? Ela está ovulando, então esse período aqui fértil. Então esse período aqui o casal tem que evitar fazer sexo sem uso de um outro método anticonceptivo, tá? Então isso requer disciplina por parte da mulher e do casal de um modo geral, porque vai ter que obedecer isso aqui, certo? A tabelinha. A tabelinha, galera, é uma curiosidade. Ela foi feita para a mulher saber quando estava fértil para engravidar. Só que a humanidade, né, sabe como é que é. Se eu sei quando é que eu estou fértil, então significa que eu posso fazer sexo quando eu não estou fértil. Só que nem toda mulher tem o ciclo regulado, né? E acaba furando a tabelinha. Então não é um método muito confiável. Então consiste na abstinência sexual durante o provável período fértil, também denominado método rítmico. Período fértil em mulheres de ciclo regulares, que disse para vocês, nem todas são, de 28 dias, pode ser detectado com o auxílio de uma tabela. Hoje tem até aplicativo para isso hoje. Ele se baseia na ovulação, que ocorre 14 dias após o início da menstruação, em mulheres de 28 dias, né? Esse período vai de 5 dias antes da ovulação até 5 dias depois. Então, no total seriam quase 2 semanas sem sexo, né? Então, aqui, ó, esse em azul são os dias não férteis, onde o casal estaria liberado para praticar o sexo sem proteção, né? E esses aqui, rosinha aqui, é o período em que ocorre o risco de gravidez, tá? Então, como nem toda mulher sabe como é o seu ciclo, né? Então, esse método não é aconselhável para esse tipo de mulher que não é regulada, que não tem o ciclo regular, tá? A camisinha
de Vênus ou codo ou preservativo. Hoje existe de várias cores, sabores e tamanhos, né, para os gostos variáveis, né? E aí é um dos métodos mais utilizados atualmente, tá? Talvez não bem utilizado, mas é utilizado. É considerado um método barreira, é fabricada de látex, colocada à disposição no mercado em textura, cores diferentes, contendo ou não lubrificantes, né, para facilitar a penetração. Ela é vestida no pênis ereto, né, após a ereção, e impede que o espermatozoide atinja a vagina, pois com a ejaculação eles ficam presos dentro da camisinha aqui desse espaço. Também é um método para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Como já foi dito aqui, né? Tem a camisinha hoje masculina e feminina, essa aqui está representando a camisinha masculina. Então, muitos homens, rapazes, adolescentes e até mulheres não sabem como usar direito a camisinha, tá certo? Então, ela tem que ser colocada com o pênis ereto e tirada ainda com ele ereto, tá? Sua utilização deve ser seguida à risca de acordo com a instrução. Coloque sempre a camisinha antes do início do ato sexual com o pênis ereto, pênis duro. Deixe o espaço vazio na ponta da camisinha para servir de depósito do esperma, tá? Aperte o bico da camisinha para sair todo o ar, tomando cuidado para não romper, senão a camisinha pode romper. Fizer tipo um balãozinho lá na frente, vai romper. Encaixe a camisinha na ponta do pênis e vai desenrolando-a. Se a camisinha se romper durante o ato sexual, retire o pênis imediatamente e coloque uma nova camisinha. Após a ejaculação, retire o pênis com cuidado para evitar que o esperma escape, comprimindo a camisinha na sua base. Retirada a camisinha, embrulhe em papel higiênico e jogue no lixo. Então aqui, desenhando, né? O pênis ereto, vai apertar aquela parte da frente, vai desenrolando, colocando no pênis, certo? E tirar logo depois da ejaculação e descartar de forma adequada. O risco de uma camisinha bem colocada e estourar é de apenas 3%. Se for mal colocada, a chance sobe para 15%. Tá? Método de Bill, baseia na observação do aumento do muco cervical que ocorre durante o período da ovulação. Esse método também depende do conhecimento do corpo feminino. A mulher tem que conhecer seu corpo, ela tem que ver como é que está o seu muco cervical durante todo o período. Tá? O casal pratica abstinência sexual desde o momento em que a mulher apresentar aumento na umidade da vagina, tá? Até alguns dias depois dessa fase, certo? Quando o muco fica transparente, lembrando a clara de um ovo cru, tá? Lubrificante muito elástico, é o indício de que a mulher está no período fértil. Um dia ou 2 dias após esse ápice do muco ocorrerá uma ovulação, período fértil. Tá? O coito interrompido é uma prática anticoncepcional muito usada pela população, principalmente entre os adolescentes. Consiste na retirada do pênis da vagina antes de o homem ejacular, ou seja, antes que solte o líquido seminal. Então é muito difícil o homem se controlar e acaba ele ejaculando dentro da mulher e ele não nem uma coisa nem outra. É um método pouco seguro, pois mesmo antes da ejaculação pode haver saída de espermatozoide, tá? Então não é recomendável isso aqui. Mas acaba sendo um método altamente usado. Aqui eu trouxe para vocês a eficiência de cada um desses anticoncepcionais. A pílula, por exemplo, gestação de 100 mulheres por ano de 0,1 a 3%, 0,3%. Espermicida, tá? De 6 a 15%. Diafragma, 2,4 a 13%. O DIU, de 0,5 a 5%. Vasectomia, 0,15%. Laqueadura, 0,01%. Tá? Ainda tem, ó, tá vendo? Tabelinha, curva térmica, média de Bill, de 25 a 40% de mulheres que vão engravidar no ano usando esse método. Camisinha, de 4 a 15%. Coito interrompido, de 15 a 23%. Mini pílula 2,5%, nenhum 80%. Se a mulher, o casal não fizer nenhum método anticonceptivo, 80% vai engravidar, 20% não. Tá? Então, vocês observem aqui que não existe nenhum método seguro. Mesmo a laqueadura, a vasectomia, mesmo esse ainda corre o risco de ter a gravidez. Ok?
Observações gerais, injeções de hormônio em dose elevada também pode ser utilizada como anticoncepcionais. Só que aí, às vezes, tem um efeito colateral muito grande. A pílula do dia seguinte, contracepção de emergência, é uma medicação à base de progestogênio e o levogestrel, tá? Ela provoca um retardo ou uma pausa na ovulação e bloqueia a migração, tá? A migração espermática devido à alteração do muco cervical. A pílula RU486 é um medicamento à base de mifestritona, de efeito abortivo, tá? E assim como o Citotec, que é um remédio utilizado para úlcera gastrointestinal, e a população também vem usando também como abortivo, mas ele pode colocar em risco a vida da gestante, tá certo? Todos os métodos anticoncepcionais podem ocasionar efeitos indesejáveis à saúde do indivíduo e, portanto, só deve ser utilizado com acompanhamento do médico. Como eu disse para vocês, tem mulheres que se dão bem com um método e não se dão bem com o outro, e assim vai de mulher para mulher, só o médico é que vai e ela vão definir qual o melhor método para ela naquele caso, ok? E é isso, galera. Concluímos aqui, então, esse breve estudo sobre os métodos anticonceptivos, né? Lembrando que coloque isso em prática na sua vida, se você já estiver tendo vida sexual ativa, né? Tanto para evitar uma gravidez indesejável, como para evitar uma DST. Falou, galera? Show de bola. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Fui!